Imagine um mundo onde você nunca mais envelhece, nunca mais fica doente e pode viver por centenas de anos. Cientistas já conseguiram reverter o envelhecimento em células humanas, e bilionários como Jeff Bezos estão investindo bilhões para expandir e aplicar esses avanços. Terapias genéticas, hackeamentos de células e drogas anti-envelhecimento. Tudo isso está acontecendo agora mesmo. Pesquisas na área da longevidade nunca estiveram tão avançadas. Mas será que estamos prontos para uma sociedade onde ninguém mais envelhece? O que vai acontecer quando vencermos o tempo? Há um ditado que diz que a única certeza da vida é a morte. Mas e se eu te dissesse que essa certeza pode mudar? Por milhares de anos, reis, imperadores e sábios tentaram escapar do envelhecimento. Alguns buscaram fontes da juventude. Outros, como o imperador chinês Qin Shi Huang, acreditavam que o mercúrio poderia conceder a vida eterna, mas ironicamente, morreu envenenado pela própria poção. Mas pela primeira vez, não estamos lidando com mitos e especulações. A ciência finalmente começou a entender os mecanismos do envelhecimento, e mais do que isso, começou a encontrar formas de revertê-lo. O que antes parecia impossível, agora está sendo testado em laboratórios de ponta. Nos últimos anos, os cientistas conseguiram rejuvenescer células humanas, prolongar a vida de animais em laboratórios e criar terapias que prometem estender nossa juventude por décadas. Empresas como a Autolabs, financiada por Jeff Bezos, e a Caligo, subsidiária do Google, estão investindo bilhões de dólares para explorar o potencial dessas descobertas e transformá-las em tratamentos acessíveis. Mas isso levanta uma questão fundamental. Se um dia conseguirmos vencer o envelhecimento, não estaríamos enganando a própria morte natural? Para entender essa revolução, primeiro precisamos compreender o que realmente acontece dentro do nosso corpo. Durante muito tempo, pensava-se que o envelhecimento era um processo inevitável, como um relógio que corre até parar. Mas hoje, sabemos que ele é, na verdade, um código biológico programado. Nossa pele enruga, nossos órgãos perdem eficiência e nossos ossos enfraquecem porque as células do nosso corpo vão acumulando danos ao longo do tempo. Nosso DNA sofre mutações. Nossos telômeros, que são como as pontas dos cadarços das nossas células, encurtam e o nosso sistema imunológico começa a falhar. No final, nosso corpo simplesmente não consegue mais se regenerar como antes. Mas o mais surpreendente é como esses processos não são irreversíveis. A maior descoberta nesse campo veio do cientista japonês Shinya Yamanaka, que identificou um conjunto de proteínas capaz de reverter células envelhecidas para um estado jovem. Essas proteínas, conhecidas como fatores de Yamanaka, foram testadas em camundongos idosos, e o resultado foi impressionante. Eles literalmente voltaram no tempo, rejuvenesceram. Suas células recuperaram a vitalidade, seus órgãos funcionaram melhor e até sua expectativa de vida aumentou. Agora imagine o que isso poderia significar para nós, seres humanos. Se essa tecnologia for aplicada com segurança, não apenas retardaremos o envelhecimento, mas possivelmente poderemos reverter seus efeitos. Além da reprogramação celular, outras abordagens estão sendo testadas para combater o envelhecimento de maneira ainda mais agressiva. Um exemplo são os senolíticos, uma classe de medicamentos que eliminam células senescentes, também chamadas de células zumbis, que se acumulam no corpo com o passar dos anos. Essas células liberam substâncias inflamatórias que aceleram doenças degenerativas e causam envelhecimento acelerado. Em testes com animais, essas drogas conseguiram aumentar a expectativa de vida em até 35%, além de reduzir riscos de câncer, Alzheimer e doenças cardiovasculares. Mas e se em vez de apenas tratar os efeitos do tempo, pudéssemos programar nosso corpo para nunca envelhecer? A ciência está indo além da tentativa de reverter o envelhecimento. Ela quer impedir que ele aconteça desde o início. E é aqui que entra uma das tecnologias mais revolucionárias da biologia moderna, o CRISPR. O CRISPR é uma ferramenta de edição genética capaz de reescrever o DNA humano com extrema precisão. Originalmente descoberta como um mecanismo natural que bactérias usam para se defender de vírus, essa tecnologia foi adaptada por cientistas para modificar qualquer gene dentro do nosso corpo. Isso significa que podemos identificar os genes que causam o envelhecimento e potencialmente corrigi-los ou removê-los antes que seus efeitos aconteçam. Já existem experimentos em animais mostrando que é possível editar genes associados à doença do envelhecimento. O pesquisador George Church, um dos principais nomes da biotecnologia, está liderando projetos para usar o CRISPR na regeneração de tecidos, cura de doenças genéticas e futuramente até na reprogramação total do organismo humano para resistir ao tempo.
Empresas como a Verve Therapeutics e a eGenesis já estão explorando como usar o CRISPR para alterar o genoma humano de maneira segura e definitiva, enquanto a Excision Biotherapeutics trabalha para eliminar doenças genéticas que reduzem nossa longevidade. Outro avanço revolucionário é a impressão 3D de órgãos biológicos. Cientistas já conseguiram criar tecidos vivos e mini-órgãos funcionais em laboratórios, e é apenas uma questão de tempo até que possamos imprimir um coração, um rim ou um fígado sob medida, eliminando a necessidade de transplantes. Se combinarmos todas essas tecnologias, estamos diante de um cenário onde o envelhecimento pode se tornar apenas mais uma condição tratável da medicina. Além disso, estudos já comprovaram que o sangue de indivíduos jovens tem um poderoso efeito regenerativo. Em experimentos, camundongos idosos que receberam transfusões de plasma jovem demonstraram melhorias significativas na memória, na força muscular e até na regeneração de órgãos. O impacto dessa descoberta foi tão grande que empresários como Peter Thiel e Brian Johnson já estão investindo milhões em pesquisas para adaptar essa terapia ao envelhecimento humano. Johnson, inclusive, passou por um experimento onde recebeu transfusões de plasma do seu próprio filho adolescente, na esperança de rejuvenescer suas células e reverter o envelhecimento. O objetivo? Desenvolver tratamentos que possam rejuvenescer o corpo e prolongar a vida de forma nunca antes vista. Mas e se algumas respostas já estiverem na natureza? O tubarão da Groenlândia, por exemplo, pode viver mais de 400 anos. Recentemente, cientistas sequenciaram 92% do seu DNA e descobriram que ele possui mecanismos extremamente eficientes para reparo celular. Essa pode ser uma das chaves para a longevidade extrema. Ao estudar organismos que já vivem muito mais do que nós, podemos descobrir novos caminhos para prolongar nossa vida. Enquanto tratamentos revolucionários ainda estão sendo testados, existem formas comprovadas de retardar o envelhecimento agora mesmo. Pesquisadores criaram relógios epigenéticos, ferramentas que medem como certos hábitos afetam a idade biológica do nosso corpo. Em um estudo com 777 idosos, a ingestão diária de 1 grama de ômega 3 reduziu o envelhecimento biológico em mais de 3 meses. Além disso, a combinação de ômega 3, vitamina D e exercícios físicos mostrou efeitos poderosos na prevenção do câncer e de doenças degenerativas. Isso significa que, mesmo antes de chegarmos à era da longevidade extrema, já podemos adotar estratégias para desacelerar o envelhecimento de forma acessível. Alguns futuristas como Ray Kurzweil, diretor de engenharia do Google, acreditam que até 2045 atingiremos a singularidade tecnológica, um ponto onde a inteligência artificial e a biotecnologia avançarão tanto que poderemos superar todas as nossas limitações biológicas. Já o especialista em longevidade, Aubrey de Grey, vai ainda mais longe e afirma que a primeira pessoa a viver 1000 anos já pode ter nascido. Mas o que aconteceria com a humanidade se ninguém mais morresse? Em um primeiro momento, parece um sonho. Viver para sempre sem doença, sem fraqueza, sem medo do fim. Mas será que realmente isso seria algo benéfico? O filósofo Bernard Williams argumentava que, paradoxalmente, a imortalidade poderia tornar a vida insuportável. Ele sugeria que a finitude da vida é o que nos dá sentido e motivação. Se soubéssemos que teríamos tempo infinito, ainda teríamos ambição? Ainda buscaríamos nossos sonhos com a mesma intensidade? Ou cairíamos em um tédio sem fim, onde nada mais tem valor, porque sabemos que haverá tempo para tudo? Outro grande dilema é o papel dos governos. Se a ciência realmente desenvolver uma forma eficaz de interromper o envelhecimento, será que qualquer pessoa terá acesso a essa tecnologia? Filmes de ficção científica como Elysium e Admirável Mundo Novo já imaginaram cenários onde apenas uma elite tem acesso à imortalidade, enquanto o resto da população é condenado a viver e morrer normalmente. Será que estaríamos caminhando para uma realidade assim? Se tudo isso se confirmar, podemos estar diante da maior revolução da história da humanidade. Mas será que estamos prontos para isso? Será que no fim das contas, o que nos torna humanos não é justamente a certeza da morte?